Será que esse novo Resident Evil conseguiu ficar livre da maldição que assola os filmes inspirados em games? I'm afraid, Claire. I'm afraid of what they're gonna do to this town. You see, Umbrella, they had an incident. I'm talking Chernobyl, if you know what I mean. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fê Pinedo e no vídeo de hoje vamos falar de Resident Evil Welcome to Raccoon City, bem-vindo ao Raccoon City, esse novo filme que acaba de chegar aos cinemas brasileiros e que promete aí trazer um recomeço para essa franquia tão querida de jogos no cinema. Lembrando que a gente já teve aí vários filmes, né, dirigidos em sua maioria pelo Paul W.S. Anderson e estrelados pela Milla Jovovich. Então agora é tudo novo, é um recomeço de fato e promete ser mais fiel ao universo dos jogos do que nunca. Mas será que deu bom? Será que essa foi uma boa escolha? A gente vai discutir um pouco sobre isso na crítica de hoje, que como sempre é sem spoilers. E é lógico, vou repetir, esse vídeo é uma crítica. Eu não vou aqui comparar diferenças entre o filme e o jogo ou semelhanças, não é esse o objetivo. O objetivo é realmente analisar o filme tal qual você verá no cinema, se for do seu desejo. Aproveita para se inscrever aqui no canal, se você não está inscrito, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e também me segue nas outras redes sociais em que eu estou, sim, sempre comentando sobre outros filmes, séries, enfim, coisas que nem sempre viram vídeo aqui no canal. É tudo Fê e Pinedo. Então bora falar desse novo filme. Resident Evil Bem-vindo ao Raccoon City tem roteiro e direção do Johannes Roberts e desde que o trailer foi revelado, já dava pra suspeitar que eles iam condensar a história do Resident Evil 1 e do Resident Evil 2 num só filme. Com isso, eles trouxeram os protagonistas diretamente dos jogos e não lançaram aí novos personagens centrais, como foi o caso, né, de todos os filmes anteriores em que a gente tinha a Milla Jovovich interpretando a Alice, né, uma personagem que não existe nos jogos de videogame. Portanto, logo de cara você tem aí já cenas mostrando Chris e Claire Redfield, que aqui são interpretados pelo Robbie Amell e pela Kai Scodelario. A gente tem também a Hannah John Kamen como a Jill Valentine, o Avan Jodgia como Leon S. Kennedy e o Tom Hopper como o infame Wesker. Tem inclusive umas cenas bem exageradas e canastronas já logo no começo do filme em que os personagens ficam se apresentando e repetindo os próprios nomes, que foi algo esquisito do roteiro, porque quem joga os jogos não precisa de tanta descrição assim de quem são essas pessoas, e quem não conhece esses personagens pode conhecer aí ao longo do filme, você não precisa ficar repetindo tantos nomes logo de cara. E é aí pra mim que começa o problema com esse filme tentar ser tão fiel o tempo todo. A gente sabe que assim, é importante ouvir os fãs? É, mas nem sempre o fã está certo. Então, por exemplo, a gente tem aí o caso de Sonic, em que os fãs foram ouvidos e até depois do primeiro trailer o filme foi praticamente refeito e resultou aí numa obra legal. Inclusive, acho que Sonic é uma das melhores, se não a melhor adaptação de jogo de videogame para o cinema. O que faz o filme ser bom é ele ser coerente com aquilo que se propõe. E eu não sei se eu vi isso em Welcome to Raccoon City, até porque honrar o material original não significa ser literal demais. Na trama, a gente vê que a Claire tá voltando para Raccoon City para alertar o irmão sobre a grande crise que está prestes a acontecer com o vazamento dos produtos farmacêuticos lá da Umbrella Corporation. Com isso, eles têm ali um alerta de que a cidade era praticamente controlada pela corporação e que muita gente aí tá ficando doente, bebendo aquela água da cidade. A gente vai descobrindo isso aos poucos e isso eu achei até interessante, porque eles tocam ali num aspecto social, né, de ser uma cidade fantasma, abandonada e que as pessoas que estão ali, elas não têm condição de ir embora. E esse é um aspecto que eu acho que o filme poderia ter trabalhado um pouco mais, né? Que traria ele mais pra realidade, mas não rolou. Parou aí só no letreiro inicial. Eu acho que a introdução desse filme faz um bom trabalho, ela tem momentos até bem assustadores e especialmente ela serve pra apresentar muito a Claire, né? Que vai ser a grande motivadora dessa história, ela que tem ali o movimento de tentar alertar o irmão sobre o que vai acontecer e até é meio esquisito, né? Porque se você for parar pra pensar, nos jogos, essa premissa funciona porque você está no meio da ação. Agora, no filme, é uma coisa curiosa, porque ela podia muito que bem ter telefonado, avisado tudo, especialmente porque eles não se veem há anos, e aí a gente não teria filme. Só que no filme a gente tem aquele momento de se perguntar, afinal de contas, por que uma pessoa normal não está querendo distância dessa cidade, por que ela está indo até lá pessoalmente? E infelizmente o filme deixa esse espaço pra gente pensar essas coisas, porque a Claire não é muito aprofundada aí. Então ela se torna essa mulher poderosa, essa mulher badass, que sabe arrombar portas, que sabe atirar, mas ninguém sabe muito bem por quê. E uma das frases mais infames da personagem durante o filme é que ela simplesmente diz: "Eu aprendi a me virar". Por quê? Pra quê? Por quem?
Ninguém sabe, ninguém viu. Ainda assim, vou dizer aqui que a Kai Scodelario é a melhor coisa do filme, mesmo com essas questões aí de texto, de roteiro, que acabou ficando aí a desejar em alguns momentos e com algumas falas bem canastronas. Ela tá muito poderosa no filme, pra mim, ela é a melhor coisa. Ela entrega e digo que merecia mais, merecia um texto melhor. What were Umbrella doing here? This is where they're experimenting on him. Dito isso, vamos lá. Se você for assim, sem expectativa, como era o meu caso, que não sou uma super fã apaixonada por Resident Evil, eu apenas conheço os jogos, mas por cima, não sou consumidora de jogos de terror porque eu tenho muito medo, risos, eu acho que você pode até se divertir, que foi o meu caso. Eu consegui me divertir bastante com o filme, só que às vezes eu senti que eu me diverti pelos motivos errados, que eu estava rindo de coisas que na verdade o filme estava levando a sério. O filme se passa nos anos 90 e você percebe que existe aí uma tentativa de forçar a barra anos 90, então de parecer que aquele filme foi rodado também nos anos 90. E aí em alguns momentos isso é legal, em outros nem tanto, porque é uma estética meio baixo orçamento, que não é tão bacana, especialmente quando a ação começa a exigir mais da metade pro final do filme. Em termos de roteiro, eles abusam disso, então tem várias citações a coisas dos anos 90, tipo, sala de chat, restaurante Planet Hollywood, várias músicas bem óbvias, inclusive dos anos 90, podiam ter escolhido um pouquinho melhor. Mas enfim, eu entendo também que vai ter um público jovem que vai chegar pra assistir o filme e nem sabe o que é um pager. Só que ao invés deles manterem essa coisa vintage, digamos assim, e usarem mais efeitos práticos nas cenas de ação, aí eles começam a colocar uns efeitos visuais que são meio toscos. Então você tem cenários, locações muito parecidos, idênticos, reproduções assim bem próximas do que a gente vê no jogo, indo, né, para esse mundo mais real, digamos assim, para essa coisa do live action, só que dá uma impressão esquisita, porque em determinados momentos parece que esses cenários não são de verdade, e isso não poderia ter acontecido. Além disso, esse filme opta na fotografia por uns planos bem fechados, o que dá uma tensão a mais, né, você toma alguns sustos assim, só que quando também a coisa começa a degringolar, quando a ação começa a ficar feia, em determinados momentos eles continuam optando por esses planos muito fechados e faz falta a gente ver um pouco mais do todo. Então fica parecendo que na verdade não foi uma escolha estética, mas sim uma escolha de orçamento, né? Porque filmes mais baratos fazem isso mesmo. Você consegue economizar muito se você filmar, né, o ator aqui fechado do que se você tiver que investir em cenário maior, mais efeitos visuais, mais figurantes e por aí vai. Ao mesmo tempo, o roteiro é sim enxuto. Ele não perde muito tempo, toda a história se passa aí ao longo de uma madrugada e isso foi um acerto, porque já que não ia se aprofundar muito nos personagens, pelo menos que tudo seja um pouco mais corrido no final das contas. E aí você adivinha que esse filme acaba como? Com um grande vem aí, mais um vem aí da cultura pop, porque não se engane, mesmo que esse filme não seja um sucesso de crítica, é bem provável que vamos ter mais filmes de Resident Evil depois desse, e realmente termina ali com a promessa de que a gente assistiu agora a uma grande introdução e que em futuros lançamentos a gente vai conhecer mais sobre a Umbrella Corporation e o que tudo isso significa. Se esse recomeço vai ser um baita sucesso no cinema, assim como os filmes com a Milla Jovovich lá foram, não dá pra saber, mas me parece um momento estrategicamente esquisito pra você trazer uma adaptação pro cinema meio mal planejada. Poderia ser muito melhor. A lição que fica, gente, é que filmes e jogos precisam oferecer experiências diferentes, mesmo honrando o material original. A gente precisa disso, porque no jogo, você, jogador, a sua motivação em jogar se mistura com a motivação do personagem, enquanto que você, no cinema, está passivamente assistindo alguma coisa. Quero saber como foi a sua experiência assistindo Resident Evil Raccoon City. Conta aqui embaixo nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!